Então, galera, quem fala aqui é o professor Carlos Alipe e é mais uma vez um prazer trazer essa videoaula para vocês. Hoje nós iremos falar a respeito da termodinâmica. E aí, ao redor do tópico principal, nós temos os subtópicos. Gases, que nós iremos falar logo à frente, transformações gerais, transformações particulares dos gases, trabalho e energia interna, primeira lei da termodinâmica e alguns exercícios. Então, no primeiro tópico nós temos gases. Então, o que é um gás? Gás é toda substância, primeiro, que pode ser comprimida, segundo, ocupa todo o espaço que lhe é disponível, e no caso dos gases ideais, ele é representado pela seguinte equação: P vezes V igual a NR vezes T. Então, P vezes V igual a nRT. Onde P é a pressão, medida em Pascal, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. Então aí nós temos o valor da constante R, que é 8,31 aproximadamente, Joule por mol Kelvin. E uma figurinha aí para representar exatamente o que foi dito anteriormente. Então nós temos aqui na primeira imagem, na imagem A, um cilindro que tem um êmbolo prendendo esse gás aí dentro, e nós podemos perceber que essas bolinhas que representam o gás, eles têm a tendência de ocupar todo o espaço que lhe é disponível. Se você comprimir, o volume ficou menor, mas o gás ainda continua ocupando o espaço que lhe é disponível. E uma curiosidade é que os gases estão presentes praticamente no nosso dia a dia. Então nós estamos imersos, na verdade, num gás. Nós respiramos um gás, né? Nós temos na atmosfera da Terra o gás metano, o dióxido de carbono, o ozônio, o nitrogênio, o oxigênio, né? Enfim, nós temos na nossa atmosfera uma infinidade de gases. Transformações gerais. Bem, transformações gerais são aquelas transformações em que ocorre variação simultânea de pressão, volume e temperatura. Então vamos lá. Quais são as variáveis termodinâmicas? São três: pressão, volume e temperatura. Quando ocorre uma transformação inicial, né, e vai para uma transformação final, e essas três variáveis termodinâmicas mudam, variam, nós dizemos que ocorreu uma transformação geral, né? Então nós temos as condições iniciais de pressão, volume e temperatura, e há um processo termodinâmico em que o volume não é mais o mesmo, né? A pressão também variou e a temperatura do sistema variou. Quando ocorre uma transformação desse tipo, nós dizemos que aconteceu uma transformação geral. Transformações particulares. Bem, as transformações particulares são três. A primeira é isotérmica. Iso, costumo dizer para o meu aluno que iso é igual e térmica vem de temperatura. Então, é uma transformação que ocorre a variação da pressão e do volume, porém a temperatura permanece constante, né? Se você verificar aqui na equação geral, que nós vimos no slide anterior, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Se a temperatura é igual em 1 e em 2, nós podemos cortar. Nós podemos simplificar, ficando com a equação P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Como tem a equação aqui na transformação isotérmica. A transformação 2 é chamada isobárica. Bárica vem de pressão, iso igual. Então a transformação P1, nesse tipo de transformação, P1 é igual a P2, ou seja, a pressão no início é igual à pressão no final, a pressão num ponto é igual à pressão no outro. Então você pode simplificar P1 e P2 e chegando na expressão V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. A última transformação, a terceira transformação, né? Isocórica ou isovolumétrica, né? Isovolumétrica ou isocórica quer dizer que o volume ele é igual. Então, se o volume é igual, volume V1 igual a V2, você pode simplificar, ficando com P1 sobre T1 igual a P2
sobre T2. Transformação isotérmica, pressão constante. Isobárica, pressão constante. Isocórica, volume constante. Trabalho e energia interna. Bem, o trabalho, nós vamos analisar um trabalho realizado por um gás. Então a primeira coisa que você tem que lembrar, querido aluno, é que o trabalho ele é definido matematicamente como produto de P vezes ΔV. Ou seja, para calcular o trabalho você vai multiplicar duas coisas: a pressão vezes a variação de volume. Lembrando que a variação de volume é o volume final menos o volume inicial, né? Uma observaçãozinha bem legal é o seguinte: se o volume final, certo, for maior do que o inicial, o trabalho será positivo. Isso quer dizer que o trabalho foi realizado pelo gás, né? Se o volume final for menor do que o inicial, o trabalho foi realizado sobre o gás. Então, quando o gás realizar trabalho, volume final maior do que o inicial, trabalho positivo. Quando o volume final for menor do que o inicial, trabalho realizado sobre o gás, trabalho negativo. Então nós podemos calcular também o trabalho usando o gráfico PV, o gráfico pressão versus volume. Então eu coloquei aí, ó, para calcular o trabalho usando o gráfico PV, basta calcular a área abaixo da função. Então nós temos aqui uma função, um gráfico, né? Pressão, o eixo das ordenadas, e V, o eixo das abscissas, e uma transformação aqui que vai desse ponto para esse. Para calcular o trabalho, basta, né, calcular exatamente essa área, que nesse caso específico seria a área de um retângulo, né? Base vezes altura. Nós também podemos falar o seguinte, que um gás, nós definimos a temperatura como a medida do grau de agitação das partículas de um corpo. Então, para um gás, isso também vai ter esse mesmo princípio. E todo gás, ele tem, pelo fato das partículas estarem em constante movimento, ou seja, elas possuírem energia, né, cinética, de rotação, de translação, né? Então, eles têm, o gás, uma energia chamada de energia interna. Então, o que seria a energia interna? Seria o somatório de todas as energias que um gás tem. E é calculado, né, para um gás ideal, U é igual a 3 meios de NR vezes T. Ou seja, a energia interna U, 3 meios vezes número de mols, é o N, vezes R, que é a constante universal dos gases, e T vezes T, a temperatura. Vamos utilizar um programinha para ilustrar isso aí, né? Então aqui nós temos as três propriedades de um gás, né? Aqui nós temos o medidor de pressão, nós temos aqui um gás no estado sólido, digamos assim, um neônio, né, propriamente. E aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a energia interna do gás. Considerando que essas bolinhas de amarelo representam o gás, né? Então você percebe que à medida que nós esquentamos, né, fornecemos uma quantidade de calor para o gás, nós percebemos que essas bolinhas adquirem uma certa energia cinética, né? Então perceba que o gás, quando chega a uma determinada temperatura, que nesse caso aqui é 64 Kelvin, ele tem uma energia interna, ele é capaz de empurrar alguma coisa, ele consegue, né, ele consegue realizar um trabalho, digamos assim, né? Se nós reduzirmos o volume, ó, você percebe que a pressão vai aumentando proporcionalmente, né? E a temperatura também, ó. Se nós aumentarmos muito, olha o que acontece. Exerce tanta pressão no gás que explode, né?
Então, voltando aqui, vamos falar agora da primeira lei da termodinâmica. Bem, a primeira lei da termodinâmica, na verdade, é uma lei de conservação de energia, que diz o seguinte, que o calor que é dado para um sistema, certo? Que o calor que é dado para um sistema que ele serve para duas coisas. Para variar a energia interna, ou seja, variar a temperatura de um sistema, e realizar um trabalho. Então, se nós temos um gás aqui, ó, representado por essas bolinhas verdes, e nós fornecemos a quantidade de calor representado por essa seta vermelha, o que vai acontecer? A energia interna do gás vai aumentar e, consequentemente, com o aumento da energia interna, a pressão aumenta e esse êmbolo vai ser empurrado para cima, realizando o trabalho. Então, veja, a quantidade de calor que produziu duas coisas. Produziu um aumento da temperatura do sistema, do gás ideal, ou seja, variou a energia interna, e também empurrou o êmbolo para cima, ou seja, realizou um trabalho. Então, Q é igual a ΔU mais T. Ou seja, a primeira lei da termodinâmica diz que a quantidade de calor é igual à variação de energia interna mais o trabalho. Bem, numa transformação adiabática, como é uma transformação muito rápida, querido aluno, eu queria que você prestasse atenção aqui no mouse, no cursor do mouse aqui, ó. Numa transformação adiabática, é uma transformação tão rápida que não dá tempo do meio exterior trocar calor com o gás. Então o Q vai ser igual a zero. Conclusão, numa transformação adiabática, o trabalho vai ser igual a menos ΔU, né? E numa transformação isotérmica, temperatura constante, ΔU igual a zero, Q vai ser exatamente igual ao trabalho. Bem, agora nós vamos fazer um exercíciozinho, né? Então veja só, questão número 1. O gráfico abaixo ilustra a transformação de 100 moles de gás ideal monoatômico, recebe do meio exterior uma quantidade de calor de 1.800.000 joules. Ele diz, dado R igual a 8,32 joule por mol Kelvin, e ele pede a seguinte coisa: determine o trabalho realizado pelo gás. Então, olha só, o trabalho realizado, como eu falei nos slides anteriores, quando nós temos o gráfico pressão versus volume, basta calcular a área, né, abaixo da função, de A para B, né? Então, calculando a área, você percebe que isso aqui é uma área de um trapézio. Base maior, base menor, altura, né? Então, a fórmula é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a base maior é 6, tá aqui, ó. 6 vezes 10 a quinta, mais base menor, esse tamanho aqui, 3 vezes 10 a quinta, vezes a altura de 1 para 2, né? 1 dividido por 2. Fazendo as operações, vamos chegar à conclusão que o trabalho vai ser 4,5 vezes 10 a quinta joules, né? Então o item A está ok. Observação: como o volume está aumentando, né? O volume final é maior. O volume final é maior do que o inicial, o volume em B é maior do que em A. O trabalho foi realizado pelo gás e não sobre o gás. Como o trabalho foi realizado pelo gás, trabalho positivo. Item B, ele quer a variação de energia interna do gás. Então, pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que Q igual ao trabalho mais ΔU. Como? O que foi dado, né, aqui na questão, diz que a quantidade de calor que recebeu foi 1.800.000, que dá 18 vezes 10 a quinta, que, ó, o trabalho nós calculamos no item A, que é 4,5 vezes 10 a quinta,
mais ΔU. Isso aqui está positivo, passa para o outro lado negativo, né? Então ΔU vai ser 18 vezes 10 à quinta menos 4,5 vezes 10 à quinta. Colocando em evidência, vai ficar 18 menos 4,5, 13,5 vezes 10 à quinta. Item C. A temperatura do gás no estado A. Então, pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT, né? Como nós temos o número de mols, constante universal dos gases, né? E pela leitura do gráfico, nós temos que a pressão no ponto A é 300.000 Newton por metro quadrado e o volume é 1 metro cúbico. Só basta aplicar a fórmula PV igual a nRT. A pressão foi dado, tá aí 3 vezes 10 à quinta, né? Ó. O volume é 1, aqui ó, estou aplicando essa fórmula PV igual a nRT. Pressão 3 vezes 10 à quinta, volume 1, igual número de mols foi dado, que é 100 moles, está aqui o N. O R, a constante universal dos gases, 8,31, colocado aqui. E T é o que a gente quer. Fazendo todas as operações, né, vai ficar T igual a 3 vezes 10 à quinta, dividido por 831, chegando na temperatura de 361 Kelvin. Questão número 2. O desenho mostra um cilindro de metal dotado de um êmbolo móvel, em cujo interior encontra-se um gás ideal em equilíbrio termodinâmico. Em um dado instante, uma força F age sobre o êmbolo que comprime o gás rapidamente durante a compressão. Então, eu gostaria que você, querido aluno, atentasse para essa informação. Ele comprime o gás rapidamente. E queria que você lembrasse da seguinte coisa. Uma transformação adiabática é aquela que ocorre tão rapidamente que não dá tempo de trocar calor com o meio externo, né? Então, se ele comprime rapidamente, nós podemos supor, podemos imaginar que esse tipo de transformação termodinâmica é uma transformação em que o Q é igual a zero, por se tratar de uma transformação adiabática. Então, Q vai ser igual ao trabalho mais ΔU. Como é comprimido rapidamente, Q é igual a zero. Conclusão, Q é igual a menos ΔU. Então, nós vamos analisar aí cada item. O item 1. Ocorre um aumento na energia interna do gás? Correto. Ou seja, se você comprimir, o número de colisões com as paredes, enfim, a própria temperatura do sistema, né, as colisões internas, vai fazer com que a temperatura do sistema aumente, a energia interna do sistema aumente. Então, alternativa 1, correta. 2. O trabalho realizado pela força F produz uma elevação da temperatura do gás. Ok, porque se a energia interna aumentou, então a temperatura, que é proporcional à energia interna, né, também aumentou. Verdadeiro. Item 3. O trabalho realizado pela força F é igual à quantidade de calor que se transmite para o meio externo? Falso. Porque foi um processo que ocorreu tão rapidamente que a quantidade de calor que ele troca com o meio externo é zero. Então, item 3, falso, né? Então, quais são as corretas? 1 e 2. Alternativa C. Então, gente, obrigado pela atenção. Mais essa videoaula para vocês, né? Acreditando muito no sucesso de vocês, eu coloquei essa frasezinha no final, uma frasezinha de motivação que diz o seguinte: a alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido, não na vitória propriamente dita. Então, a frase aí do Mahatma Gandhi. E queria dizer assim, que no processo, nas relações humanas, muitas vezes ocorrem problemas e diferenças, mas a gente sempre tenta acertar. Mas eu sei que, na verdade, nós construímos muitas coisas juntos, né? Então, estou torcendo por vocês, boa prova, e um abraço e boas férias. Valeu!